Olá, meus queridos alunos, professor Júlio César para mais um vídeo, trazendo aqui um exercício de geometria analítica. Não coloquei o enunciado, mas ele é muito simples. Ele parte dessa proposta aqui, ó, nos dá um plano cartesiano ou um gráfico de uma parábola e a sua respectiva função, claro, do segundo grau. E nos dá dois pontos. O que ele pede? Ele pede a equação da circunferência que tem centro no ponto A e que passa pelo ponto B. Para você entender isso aqui de uma maneira que não vai dar chance para erro, é o seguinte: a circunferência tem centro no ponto A. Imagine que você coloca a ponta seca do compasso aqui no ponto A. E ela passa pelo ponto B, então você vai abrir o seu compasso até o ponto B. Opa, aqui ó. E aí você faz o giro para desenhar. É isso que está sendo dito, tá? Vamos encontrar então a nossa equação. Primeira coisa, vamos desenhar aqui nossa estratégia. Eu preciso montar uma equação. Vou começar a fazer conta? Não. Primeiro eu tenho que pensar. Para montar uma equação de circunferência, é muito mais prático partir da equação reduzida para uma equação geral, né? Mas aqui só fala equação, vamos montar a equação reduzida mesmo. Para montar a equação reduzida, o que eu preciso? Eu preciso de dois elementos, centro e raio. Centro da circunferência e raio. Então eu vou anotar aqui o que eu preciso, que é o centro, vai ter uma coordenada x do centro e y do centro, que nós vamos colocar aqui dentro, já já. E vamos precisar também do raio da circunferência, certo? Vamos precisar do raio. Na verdade, nós vamos precisar do raio ao quadrado. Então vamos colocar assim, ó, raio ao quadrado, ele vai aparecer pra gente. Vamos ver quem a gente consegue encontrar? Olha que interessante. Se o próprio enunciado fala que o centro da circunferência está no ponto A, então nós precisamos encontrar as coordenadas do ponto A. Tendo as coordenadas do ponto A, que coincide com o centro da circunferência, nós teremos então as coordenadas do centro. E aí vai ficar muito tranquilo. Mas olha só, o ponto A, ele é um intercepto do eixo Y. O que é intercepto? É um ponto em que o gráfico corta um dos eixos. Aqui nós temos dois interceptos no x, que são as raízes dessa função. E temos um intercepto no y, que é, se você bem se lembra, o próprio coeficiente independente da nossa função. O termo independente, aquele que não acompanha x, muito menos x ao quadrado. Então, onde o gráfico corta o eixo y, é o coeficiente independente. No caso aqui, 6. Se aqui fosse um zero, nem apareceria nada, e o nosso gráfico faria esse desenho aqui e passaria aqui pela origem do plano cartesiano. Mas isso daí só a título de curiosidade. Vamos ao que interessa. Então, o nosso ponto A é também o centro. Ele tem como coordenada para zero, olha aqui, ó. Desculpa, para x, a coordenada é zero, né? Não tem nada em x, vamos colocar assim. Então, tá aqui, ó, zero. E para y é o próprio termo independente que nós acabamos de conversar. Então, 6. Agora o raio, ou melhor, o raio ao quadrado. Como que nós vamos encontrar o raio ao quadrado? Lembra que eu combinei com você? Vamos colocar a ponta seca do compasso aqui. E eu devia ter trazido um compasso comigo. Abrir até o ponto B. Você concorda que essa distância do centro da circunferência até um ponto que pertença à circunferência, ou seja, a distância do centro até a própria circunferência, é o raio? Sim, é o raio. Então, a distância de A para B vai me dar o raio. Ah, interessante. E distância em geometria plana, né? Quando a gente fala distância, é a menor distância, né? Já fica subentendido. Mas vamos lá. Então, e a menor distância é uma reta, na geometria plana, pelo menos. Então temos aqui, se eu conseguir encontrar o comprimento deste segmento aqui, eu terei a medida do raio, certo? E aí é só elevar ao quadrado para ter o raio ao quadrado e vai ficar tranquilo. Só que de repente eu nem preciso elevar ao quadrado, de repente ele já vai aparecer para mim ao quadrado de graça. Mas como será que vai acontecer? Eu sei que você já percebeu. Você olhou aqui e falou, nossa, mas isso aqui, já que o sistema aqui de eixos ordenados é perpendicular, forma 90 graus. Eu já tinha percebido que era um triângulo, notei que aqui eu tenho um ângulo reto, falou em triângulo e falou em ângulo reto, triângulo retângulo, você já pensa em teorema de Pitágoras ou, dependendo do caso, razões trigonométricas, que não é o nosso caso. Então, teorema de Pitágoras, que vem em todo lugar.
Certo? Então, Teorema de Pitágoras. Se nós tivermos essa medida e essa daqui, nós vamos conseguir encontrar essa daqui. Essa daqui nós temos, olha só, quanto que nós andamos do zero até o ponto A aqui no eixo Y? 6. Então, essa medida aqui, eu vou representar, vale 6. E agora, do zero, andando pelo eixo Y, até o ponto B. Nós temos essa medida? Não, nós ainda não temos. Aí gerou-se um problema. Mas, olha só, o ponto B, ele não está cruzando aqui, ó, ele não é um ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x. É um intercepto no eixo x, então ele é uma das raízes dessa função. Nós temos uma raiz aqui e outra raiz aqui. Ele é uma delas. Então basta que nós calculemos as raízes desta função para encontrar o valor de b. Nós encontraremos dois valores e claramente este daqui é menor do que este. Então nós vamos pegar o maior valor, a maior raiz, a que está mais à direita. Você pode fazer por... você associa uma equação do segundo grau a essa função. O que é isso? Você vai pegar essa expressão aqui e igualar a zero. Troca o f de x por zero. Você está associando a esta função uma equação também do segundo grau. Igualando a zero, você encontra as raízes e vai pegar a maior. Pode fazer por Bhaskara, pode fazer pelo método que você quiser. Aqui por soma e produto também dá. Pense em dois números que multiplicados vão chegar a 6. Sei, você já pensou. 2 e 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Agora soma esses dois números. Vai dar o simétrico do menos 5? Vai. O que é o simétrico? O simétrico de um número é ele mesmo com sinal trocado. Vamos colocar assim, né? Palavra simples para a gente entender. Então, 2 mais 3 dá o simétrico de menos 5? Dá, que é 5 positivo. Então, se 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá o simétrico de menos 5, dá o oposto de menos 5, que é mais 5, então 2 e 3 são as raízes. Aqui vale 2 e aqui vale 3. Vamos pegar o maior, que é o próprio ponto B. Então essa distância daqui para cá vale 3. Né? Vamos pegar tudo isso aqui que nos interessa. Essa medida vale 3. Logo, nós temos como catetos 6 e 3, e a nossa hipotenusa é o raio ao quadrado. Certinho? Então vamos lá. Ó, fazendo a conta aqui, vou fazer de azul, que acho que fica melhor. Raio ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então o raio ao quadrado é igual a 36 mais 9. E o raio ao quadrado será igual, então, a 45. Aqui eu vou colocar uma dica para vocês. Se eu quisesse extrair a raiz quadrada de 45, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu tenho que considerar que aqui eu vou ter um mais, e também posso ter um menos. Duas considerações que eu vou fazer. Primeiro essa aqui e depois uma outra que eu acabei de lembrar. Isso que é interessante, pra gente conversar e desenvolver o conhecimento, sempre que houver oportunidade. Então aqui nós teremos mais ou menos a raiz de 45. E 45, pense em dois números que multiplicados dão 45, sendo que um deles tem uma raiz quadrada exata. Ora, 9 e 5. 9 vezes 5 dá 45 e o 9 tem raiz quadrada exata. Então, o nosso raio seria mais ou menos... Extrai a raiz quadrada do 9. 3. 3 raiz de 5. Fatorei o número 45 para chegar nessa situação aqui. A outra consideração que eu quero fazer agora é o seguinte. Então, como resposta, na forma fatorada, nós teríamos que R é igual a mais ou menos 3 raiz de 5. Mas como aqui estamos falando de um problema de geometria, a medida negativa não convém. Ela não se enquadra. Se fosse um caso de uma equação de segundo grau que falasse de outros aspectos, estivéssemos em outras circunstâncias, nós poderíamos ter tanto a resposta positiva quanto a negativa. Mas numa aplicação de geometria, como que nós vamos ter uma medida negativa? Não dá, né? Então, somente a positiva. Mas isso aqui é uma consideração além do nosso exercício. Vamos voltar para ele para não perder mais tanto tempo. Então, o nosso raio ao quadrado, que é o que interessa, é 45. Vamos colocar aqui 45. Encontramos os nossos elementos, vamos montar a equação. A equação reduzida da circunferência, você bem se lembra, que é x menos
o x do centro elevado ao quadrado mais y menos o y do centro também elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Novamente o teorema de Pitágoras. Esta equação aqui, ela é obtida utilizando o teorema de Pitágoras, tá certo? Num outro momento a gente pode ver isso também, é uma demonstração muito simples. Vamos substituir os valores então, nós teremos x menos, qual que é o x do centro? O x do centro é zero, não precisava nem ter colocado esse zero aqui, mas por uma questão de didática vamos colocar. Mais, abre parênteses, y menos, quem que é o y do centro? É o 6. Vamos fechar, elevado ao quadrado. Igual a raio ao quadrado. Quem que é o raio ao quadrado? É o 45. Então, temos lá. Essa é a nossa equação da circunferência, como o exercício pediu. Agora, olha só. Dá para melhorar isso daí? Dá. Não dá para dizer que isso aqui está incorreto. Não está incorreto. Só que dá para organizar. Não é? Por quê? X menos zero é x. Então, para que colocar o zero? Né? Até se você fizer o produto notável aqui da diferença, o quadrado da diferença de dois termos, você vai chegar nisso daqui, ó, x ao quadrado e mais nada. Acabou, porque o zero não vai fazer diferença nenhuma. E aí você copia o restante, x ao quadrado mais. Aqui você pode deixar assim mesmo. Igual a 45. Ah, professor, mas e se eu quiser expandir isso aqui? Fazer o produto notável y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 6, mais 6 ao quadrado. Você pode, e aí você vai chegar na chamada equação geral da circunferência. Só porque você ficou curioso, eu vou fazer para você, vai? Eu sou bonzinho. Então, x ao quadrado mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso aqui você já sabe que vai dar 12y, ou seja, menos 12y, por causa da nossa regrinha aqui do produto notável, mais o quadrado do segundo, que vai dar 36 igual a 45. Só que, equação geral, a gente iguala a zero. Como que eu faço para aparecer um zero aqui? Trago esse 45 para cá, trocando o sinal. Ou, se você preferir, lembra da balança? O que eu faço de um lado eu faço do outro. Para tirar esse 45 daqui, eu coloco um menos 45 aqui. Mas se eu estou colocando um menos 45 aqui, eu tenho que pôr aqui também, que na prática é o mesmo que passar esse 45 para cá negativo, e aí nós vamos ter 36 menos 45, isso daí vai dar, é que aqui eu já coloquei mais, né? Então vamos colocar assim, ó, menos 9 igual a zero. E como resposta para a nossa equação, está cortando aqui no vídeo, deixa eu melhorar então. Tá? Nossa resposta de equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12y, mais com o menos aqui multiplicando menos 9, igual a zero. Então, nossas respostas seriam não, nossas respostas são estas aqui. Certo? Se o exercício pedir a equação reduzida, está aqui. Se ele pedir a equação geral, você encontra a reduzida e faz essas continhas aqui do produto notável, quadrado da diferença, ou, dependendo do caso, pode ser o quadrado da soma também. Tudo vai depender das coordenadas do centro, como você bem notou. Certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Deem o like de vocês, isso daí vai nos ajudar. E até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!